Fala pessoal, beleza? Bom, antes de ir pro vídeo, eu tô aqui muito feliz para anunciar para vocês uma parceria incrível do Fast Food Show. Claro, obviamente, que é a Seara. Então, assiste o episódio enquanto eu como meu Chicken Supreme. A qualidade vai te surpreender. É nóis! Ladies and gentlemen, welcome to the Fast Food Show with André da Trato. Fala pessoal, beleza? Começando agora mais uma vez Fast Food Show para vocês, episódio inédito. E meu convidado, óbvio, vocês não são idiotas, está aqui na descrição do vídeo, vocês já viram quem é. Gigante de estatura, gigante de coração, Thiago Benedetti. Tudo bem, mano? Deu certo, agora eu cumprimentei certo. Aqui a gente já fez um take antes, eu cumprimentei errado e a gente voltou. O cara consegue lembrar de cumprimentar, mano. Ué, você nunca fiz, né? O seu. Mas obrigado a todos que estão assistindo, espero que seja um episódio legal. Ele prometeu fazer perguntas diferentes, né? Não as mesmas que eu sempre respondo, vamos ver. Primeira Bom. pergunta, como começou o Smart, tá ligado? Nossa. Volta o cão arrependido. Não vamos começar assim, inclusive o senhor chegou faz pouco tempo da Europa. E eu quero falar um pouquinho dessa viagem. Primeiro, quais países que você passou, mano? Que eu pelo menos acompanhei nos stories, você deu uma rodadinha, né, pai? Depende, né? Quais países que eu visitei de verdade ou os que eu só passei, só usei o banheiro Não, e entrei no avião? a gente é brasileiro e pobre, então você põe tudo na conta, entendeu? Então se você só desceu no aeroporto, sei lá, na Hungria, você põe na conta. Pode contar a Espanha como uma visita, então. Na verdade, a gente foi para o rolê Porto e Londres, né? A gente foi dar aula em Porto, né, com o Burger Tour. No Rolê, né? No rolê. E esticar o rolê para Londres para conhecer o cenário do burger. A gente visitou algumas hamburguerias lá e conhecer o escritório da Heinz Europa. A gente foi conhecer. Para isso a gente passou um dia em Lisboa. O escritório é em Londres? O escritório é em Londres, num dos prédios mais legais de Londres. Acho que até a gente foi gravar do Homem-Aranha lá, num prédio bem foda. E a gente acabou passando por Lisboa um dia. A gente deu um rolezinho, comeu um hambúrguer muito bom em Lisboa. E na volta a gente passou por meia hora na Espanha. Eu usei o banheiro na Espanha. Passou com no ar-condicionado. É isso. Cara, foi um rolê foda. Acho que tudo que você sai da sua zona de conforto para conhecer te enriquece muito, né? Burger, não sei se a gente está falando do nosso gosto pessoal, então tá difícil achar burger melhor do que os do Brasil fora. Mas eu tô falando como brasileiro, né? Talvez no começo do episódio você já vai dar essa, já. Cara, eu sou Comeu sincero. nada bom lá fora? Pouca coisa. É mesmo? Excelente, pouca coisa. Eu comi em uma hamburgueria excelente em Lisboa, chama Ground Burger, excelente. É um gringo, ele nem é português. É um cara que estudou o mercado lá e fez uma hamburgueria excelente mesmo. Então, tudo a única bom. hamburgueria que você comeu bem, vocês escutaram isso aí, né? Não. Não fui só eu. A única hamburgueria que vocês excelente. comeram bem. Tá. A única excelente. Nem é um português que faz. Não é um português que faz, mas foi na Ground, que fica em Lisboa. Excelente, milkshake excelente, entrada excelente, hambúrguer excelente. Você vê se é a única hamburgueria boa que eu comi lá, o cozinheiro é um índio, tá ligado? Não, são do Nepal. A gente conheceu a cozinha, todos os cozinheiros são do Nepal. E é engraçado que no Nepal, ó, curiosidade inútil, mas é legal. No Nepal, eles são muito respeitosos com o cargo, com líderes naturais. Então, eu fui na cozinha e falei assim, cara, eu posso filmar a cozinha? Ele falou assim, só um minutinho. Ele vai lá e pergunta pro chefe nepalês deles se pode, aí o cara autoriza ele autoriza a entrar. E um motoboy, a gente conheceu um motoboy na porta que é brasileiro, ele viu a gente com o uniforme da Heinz, ele veio conversar com a gente trocou uma ideia. E ele falou, cara, você vai ver como que é o respeito da galera do Nepal. E é impressionante, assim, eles respeitam muito os próprios líderes, assim, eles são muito disciplinados. E aí toda a cozinha da Ground é nepalês. E eles fazem o pão lá, moem a carne lá. Caraca, tudo, o pão eles fazem tudo lá. É muito, muito bom, assim. Qual o nome da hamburgueria? Repete. Ground. Vou seguir Ground pra ver Burgers. Bem louco. Tem 3 unidades lá em Lisboa. Tá, então em Lisboa foi a única hamburgueria que você comeu bem? Em Lisboa a gente só comeu em uma hamburgueria. Foi essa daí, porque a gente não teve muito tempo. A gente ficou um dia em Lisboa, depois a gente foi pra Porto. Onde você falou que ficou mais tempo foi Porto, né? Porto a gente ficou mais tempo, mas não comemos tanto burger. Porto é um lugar barato. Quando eu digo barato, dentro da Europa, dentro dos países da Europa... Barato para quem ganha euro. Nossa, para quem ganha em euro é de graça. Pensa que custa 12 euros uma refeição.
com prato principal, entrada, sobremesa e bebida. Então, se você ganha em euro lá, né, tanto que um cara que ganha 2.000, 3.000 euros lá é um cara que vive muito bem. Porque a alimentação é bem barata. Então, a gente aproveitou para comer outras coisas 12 euros comendo em restaurante, né? Restaurante. É bem legal. E aí lá em Porto eu comi no Rolli, e o Rolli é a cópia daqui. Então é um hambúrguer tão bom quanto o daqui. O FIC desenvolveu o cardápio de lá, então é tudo igual, assim, praticamente tudo igual. O pão é um pouquinho mais doce, o resto é tudo exatamente igual o cardápio que eles têm Ele aqui. conseguiu reproduzir tudo lá, mesmo contra os insumos, assim? Conseguiu. Só o pão, ele tem duas dificuldades lá. O pão é diferente do daqui, é um pão mais adocicado, ele acaba no final mudando um pouquinho o sabor. E a batata, que é Mas ele não conseguiu replicar o pão daqui lá, não? Não conseguiu porque eles não estão produzindo, né? Eles conseguiram um cara, um padeiro para fazer, mas ainda não chegaram no resultado igual ao daqui. E a batata, o que eu achei mais, que eu senti mais diferença foi a batata. Eles não têm aquela batatinha fininha, eles trabalham com uma batata, eles não têm a batata que a gente tem aqui, e a batata que eles têm lá, eles não conseguem fazer aquela fininha. Vai ficar muito encharcada. Eles vendem uma batata maior zona, assim. É bem diferente da daqui. O resto é tudo o mesmo padrão daqui. Mas só porque não consegue fazer ou culturalmente a galera prefere a maior não consegue. zona? As batatas que eles têm lá, eles tentaram fazer o corte e não conseguiram. Agora, em compensação, por outro lado, queijo é outro patamar, né? Sim. Os queijos que eles trabalham lá, tipo Serra da Estrela, lá são queijos de outro patamar. Então, perde um pouquinho algumas coisas, mas ganha infinitamente em outras. Pegar matéria-prima que os caras fazem sorvete lá, por exemplo, é outra qualidade de leite. Outra então, pegada. É outra pegada. Laticínios, os caras estão muito à frente. E a aula em Porto foi muito além do que a gente esperava. Primeiro que a gente pegou para Porto e falou assim, vamos para Porto, vamos dar aula lá. A gente achava que não ia ter ninguém. Falou assim, eu ia te perguntar isso, tipo, tem uma galera então seguindo cara, o que está sendo feito aqui lá? Impressionante, assim. A gente achou assim, quantos alunos vai ter em Porto? Vai ter uns 3. O que a gente faz? A gente pega uns figurantes, a gente chama uma galera para encher, para falar que tá a aula cheia. Cara, deu 21 pagantes. A gente achou assim, excelente. 21 pagantes, né? A grande maioria brasileiros que já seguiam a gente, pessoas que saíram daqui para ir lá, mas alguns portugueses e um venezuelano. Foi muito legal. A gente tava da hora, mano. Foi uma aula que eu comecei a aula muito nervoso, mesmo dando, sei lá, dei 30 aulas já, porque é outra realidade, né? É totalmente diferente. Delivery, por exemplo, lá eles estão num outro estágio assim. Conversando com os portugueses. Como assim? Peraí, deixa eu entender. Como assim em outro estágio? Os caras estão melhor? Não. Não. Tudo eles estão para trás da gente. Hoje, Portugal, ele tá como se fosse o Brasil em 2014 para burger. É bizarro, porque os caras são evoluídos em quase todo o restante, estão dentro da Europa e nesse sentido tá para trás. Cara, Portugal está no momento de início de ascensão do burger. Então é como se fosse 2014 aqui, quando começaram a aparecer as hamburguerias artesanais diferentes. Não é cultural do português comer hambúrguer. Então é uma luta dos donos de hamburgueria da região para ensinarem as pessoas a comer hambúrguer. Então eu até conversei com os meninos lá e falei assim, como que tá aqui? Todo mundo está adorando, porque eles estão no início. Eu falei, cara, se você se fixar no mercado hoje, você está no começo da onda. Né? No Brasil, para mim, a gente já está caindo um pouco. Né? Eu acho que eu acho. Eu acho que não tem muito para onde crescer, principalmente São Paulo mesmo, né? Fora o interior ainda dá, algumas periferias ainda dá, mas São Paulo mesmo eu já acho que a gente está um pouquinho em um declínio. Portugal a gente está no começo da onda, assim. Então quem se estabelecer agora fica feliz. E como lá você não precisa ganhar muito para viver bem, para os caras o resultado que dá é bom. O cara vai lá, sobra 3 mil euros por mês, 2 mil euros. O cara tem uma grana. A única coisa que é relativamente caro lá é moradia. Então você pega lá uma casa... Aluguel é uma paulada. Aluguel. Você pega um aluguel de um dormitório, é 300 euros. Igual é das casas, né? Que sim, é o que pesa, eu acho. Pra sim, eles. que Custo fixo é cacete. Que aí fica um pouquinho pesado. O salário mínimo lá está 718 ou 780. Então se você pega um AP de 300 euros, é relativamente bastante. Então a galera divide muito o AP. Mas um cara ganha 1.500, 1.600 euros, ele... Pelo que eu conversei com eles, ele vive relativamente bem. Os meninos do Rolli, por exemplo, o Rolli paga bem lá. Mas você está comparando o salário mínimo, né? Comparando o salário mínimo. Mas também, se for comparar aqui, fudeu, né? Sim. O poder de compra é muito maior lá. É muito maior do que aqui. Os meninos do Rolli, por exemplo, o Rolli paga bem. O Rolli paga uma coisa diferente
dos portugueses, o Rolly paga os 10%, que não é pago aqui, né? Eles não cobram os 10%, mas eles pagam 10% para os caras. Ah, na casa não cobra igual a gente cobra? Não é cultural? Não, lá não cobra. Mas os meninos, eles fazem um cálculo, uma precificação, já para sobrar esses 10% e os meninos receberem. Então tem cara no Rolly que recebe 400, 500 euros de 10%. Então os caras... É quase um salário, meio salário mínimo só de... Eu conversei com os meninos que foram daqui, o Marlon, os meninos... o Jumentão, o cara é Jumentão, mas aquele é um cara muito bom. Mas aí, milésimo, ganhou de você, hein? E aí eles estão bem felizes lá, né, com o salário que eles estão recebendo. Eu devo perguntar por que Jumentão? Melhor não, né? Eu não sei, também tem que perguntar pro FI. Mas é porque parece que ele aguenta muito trabalho nas costas, é um cara que segura a parte de produção. Né? Tomara que seja isso, né? Se não for isso, eu não quero saber o porquê, mas tomara que o Jumentão seja tomara isso daí. Que seja isso. E aí, Porto foi isso, a gente viu uma cidade linda, tô falando com meu pai agora, pai, você tem que ir para Porto. Uma cidade bonita, uma cidade intimista, que você não gasta muito para comer. Né? E o idioma é fácil, então é bem tranquilo. Já Londres, a gente foi para comer hambúrguer mesmo. A gente comia 3, 4, 5 hambúrgueres por dia. A gente está na pegada aí de conhecer. A gente pegou, não sei conhecer muito, a gente pegou, sei lá, as hamburguerias mais conhecidas da cidade e tentou ir comer pelo menos 1, 2 hambúrgueres. Mas da onde vocês tiraram aquelas mais conhecidas? A gente perguntou, né, como a Heinz está lá, a gente acabou fazendo uma pesquisa com a Heinz. Tá. Né? A gente pegou alguns guias, tipo guia do hambúrguer perfeito da região. Tem, tem, em todo lugar tem. A gente puxou e aí você vai lá no Google, coloca as melhores hamburguerias. Não estão no blog ainda, não, né? Não. Pega as melhores hamburguerias. Igual aqui em 2014, foi ter o blog lá. E aí a gente foi tentando fazer alguma lista. A gente ficou 3 dias só, conseguimos fazer uma parte. O Pedro e o Rafa ficaram lá, eles estão terminando as listas, né? E aí a gente pegou as mais conhecidas. Deu para ter uma ideia pelas que vendem mais, as que têm mais lojas pela cidade. E é um hambúrguer diferente daqui. Né? Uma coisa muito mais simples, as casas são pequenas, talvez porque o aluguel é muito barato, é muito caro. E aí precisa as ser casas menorzinho. são pequenas, né? O cardápio é muito enxuto, o cardápio tem 5 burgers, 4 burgers de carne bovina, 3 a 4 de frango. Sério? Isso inclusive é uma coisa que a gente bateu muito nisso, a gente conversou muito sobre isso. A tendência do frango, que o frango é muito mais barato. Então todo o cardápio lá tinha pelo menos 2 a 3 sanduíches de frango. Sabe quem veio aqui e encheu o saco com esse bagulho do frango? O Perrone, né? O Perrone veio aqui e só falou em frango, cara. O frango, pra mim, é a nova onda, porque é barato, você consegue precificar mais alto. Então você pega um cardápio de uma hamburgueria foda, lá tem 4 bovinos, 3 de frangos e 2 vegetarianos. Então eles olham muito para esse lado, diversificar o cardápio, de maneira de você conseguir precificar melhor. Ganhar né? Então, basicamente os cardápios são esses. Cardápios pequenos, todos nessas que a gente foi, uma paginazinha de cardápio, um pouquinho de burger bovino, um pouquinho de frango, um pouquinho de vegano. Todos têm, tudo meio que parecido. Tem uma limonada da casa, mas é a base de xarope e refrigerante e cerveja. É muito o que a gente faz aqui também. Quem tem bebida diferente está usando xarope. Mas aí eu acho que lá em Londres está num outro estágio, um estágio que a gente está saindo aqui. Está no estágio, porque o Brasil ele é cíclico, o movimento do burger. Né? Começa, aí vai smash, aí vai o burger gourmet, aí mudou para uma coisa mais simples, né? Foi a volta do simples, da memória afetiva, cardápiozinho reduzido, tipo Pedro, assim. Sei. Eles estão meio nessa. Só que eu acho que no Brasil, no Rio de São Paulo, a gente saiu um pouco disso. A gente começou a falar assim, não, cara, o burger simples é legal, mas eu preciso me diferenciar. Sim. E aí hoje a galera tem um burger simples. É meio que aqui cada casa tem uma receita mais característica. Aí a gente tem, que eu gosto muito desse momento, a gente tem um burger simples, o burger x-bacon, x-salada, mas a gente tem tipo o burger do Giba de Catupiry, tem o Pansexy, sabe? Você tem aquele burger de identidade. Lá em Londres, das que a gente foi, ninguém tinha uma identidade, era meio que um cardápio simples com os burgers girando em torno de 10 ingredientes. Realmente igual era 2014 mesmo. Porque não tinha muito. Não, Londres para mim já está acima de Portugal. Está no movimento superior a Portugal. Mas em Portugal ainda, desculpa te interromper, tem essa... O que tem mais lá? Burger alto ou smash? Ou ainda tá meio bagunçado? Está meio bagunçado. Portugal ainda não entrou nesse movimento do simples. Ainda tem as invenções, uma parte gastronômica ainda. Né? Tá mais bem atrás. gourmetizado ainda. Tá mais atrás. O Londres segue muito a linha americana de burger.
né? Tipo, eles gostam mais do simples. Já tem bastante smash também. Tanto que Shake Shack e Five Guys lotado lá o tempo inteiro, né? Sim. A cultura americana de hambúrguer ainda prospera lá mais. fala muito alto. Em Portugal eu acho que não, nem tanto assim, mas em Londres tem muito da cultura americana de Cara, burger pegou ainda. muita coisa de lá mesmo. Bom, então, em Portugal, basicamente, você não comeu bem no Holy, pelo que você falou. Comi. Cusão, né? No Holy sempre é bom. É que a gente, fora que a gente comeu umas coisas Todo especiais. mundo viu que ele falou que só em uma hamburgueria ele comeu bem. Então, É que eu como pouco burger, cara. é que você contou Holy com o brasileiro, né? Com a sua cabeça. O Holy não conta, o Holy brasileiro. Mas eu como pouco burger, eu fujo um pouco de comer burger, não aguento mais Você comer encheu o burger. saco mesmo de comer burger? Ou Muito, o cara fala isso pra encher pra Não, pegar no não, seu pé? eu como pouco. É? Tipo assim, em Londres a gente falou assim, vamos comer burger? Foi um trabalho, né? Então eu fui pra comer burger. Em Porto, a gente não foi pra comer burger. Então eu falei, cara, eu vou fugir de burger o máximo que der. Ô, vocês foram no restaurante que eu vi, que o cara fazia tudo na parrilha e tal, eu vi que vocês piraram, porque vocês postaram muito desse restaurante. Muito foda, cara. Da hora mesmo? É um lugar... Como que é o nome do restaurante? Ah, não faço ideia. Total... Vocês Alguma falaram coisa pra brasa, caralho, né? alguma coisa brasa. O Puga, que estava com a gente lá, que é o sócio do Holy de lá, Eu fiquei com vontade de ver. a família dele é muito influente na região. E esse era um lugar que o pai dele comia há muitos anos. É totalmente escondido o restaurante, mas cabe, sei lá, 150 pessoas. A gente chegou no restaurante, abria às 6, a gente chegou às 6h15, 6h20 estava lotado. Eu vi que tinha fila e o caralho. É um absurdo, assim. E aquele cara que eu filmei na parrilha é o dono. O tiozão. O parrilheiro faltou, ele foi para a parrilha. Que da hora. O cara deve faturar uma fortuna. E outra coisa engraçada, o cara, eu até no Stories eu gravei errado isso. Eles não aceitam cartão, só aceitam dinheiro. E no restaurante tem uma maquininha para você sacar dinheiro. Não, eu vi que você falou. Cara, então ele ganha dinheiro, ele ganha dinheiro do banco para ter uma máquina para o cara sacar dinheiro para pagar. Malandro, velho, fazer isso. Cara, é bem legal, assim. A gente foi nos rolês de comida diferentes. Foi Já isso vai daí. meter o caixa na Smart, né, safado? Então, precisa deixar um caixinha ali. Vai que o Bradesco me dá uma ajudinha, né? Vai um caixa. Ele já pede no meu podcast, ele tá pedindo ajuda pro Bradesco no meu podcast. Vai que cola. Vai que cola. Falando nisso, um dos nossos patrocinadores estava com você lá, né? Tava. Ele é uma criança, né, cara? Pensei que ele ia estar aqui para eu falar essas coisas na frente dele. Ele é assim, quando eu ando com o Renato, é o Renato, 24 Print. Renato, 24 Print. Às vezes, me lembra muito eu andando com a minha filha. Minha filha tem 8 anos. Aí, E eles têm um paladar bem parecido. Assim, bife, batata frita e molho de tomate e bacon, assim, basicamente. É estranho conhecer alguém assim também. Quem? É do Lira? É do Lira, Sério? é assim, cara. Não, o Renato não come nada verde, não come nada picante, não come nada crocante, não come cogumelo. Você fala assim, Renato, você vai comer esse cogumelo? Nunca vou comer esse cogumelo. Você tá louco? Eu falo assim, Renato, prova. Jamais. Cara, o Renato é uma figura, assim, a gente foi companheiro de quarto na viagem, de rolê, ele é uma pessoa incrível, assim. Eu falo erroneamente, às vezes, meu patrocinador, né? Porque é o 24 Print e o Creme Americano, o Joãozão, que também é outro cara fantástico, eles são sócios, né, do projeto. Mas o Renato é demais, ele é engraçado que você vê. É o Lira, igualzinho o Lira. O Lira é movido a Yakult, todinho e batata frita. O Renato, ele adora o meu burger com Doritos, cara. Só aí já dá pra ver o nível de paladar do cara, né? De alimentação do Renato. Tudo ele reclama da textura, que eu já vi ele reclamar. Não, isso eu até gosto do sabor, mas não gosto da textura. Ai, tá cara. ligado? É paladar infantil. Ele é muito engraçado. Bom, mas e você estava falando que eles estão bem atrás em vários quesitos. O delivery é um deles. No que eles estão muito atrasados? Na verdade, o delivery também não é cultural. E aí, as taxas são, tipo, altíssimas, assim. A gente reclama do iFood aqui, é bem mais caro do que o iFood por um serviço muito pior. Então, os caras cagam um pouco para delivery. Tanto que quando a gente foi para lá, o Júnior estava muito preocupado em falar sobre delivery, porque ele achava, os caras não vão entender. Quando a gente chegou lá, os caras adoraram a aula do Júnior, porque eles querem evoluir em delivery, mas eles ainda são bem mais amadores assim do que aqui. Que aqui o delivery é uma febre total, né? Você teve que adaptar muito sua aula? Você puxou isso da aula do Júnior? Eu tava pensando, Cara, ia passar batido. Teve que mexer muito? Não muito. Eu tirei algumas coisas mais técnicas e eu deixei mais a parte de história, mais a parte de incentivo, assim, uma parte mais técnica
que muda um pouquinho, eu tirei, mas no geral, da minha não mexi você não muito. tinha certeza também se ia funcionar, né? Porque É, as coisas mais técnicas você testou na Smart. Sim, tinha coisa Lá que eu não... tem toda a relação da cultura que é muito diferente, né? Sim. Não tinha certeza se ia ser, na verdade, útil pro cara, né? Sim. Porque você Eu fiquei muito preocupado dá com uma isso. formação muito técnica pro cara. Quer mais água, Lindão? Eu quero. Pega mais uma garrafinha de água pra mim, bebê. Teve uma hora que eu tava no meio da aula, eu falei assim, cara, esses caras não me perguntam nada. Na minha aula as pessoas não perguntam muito. Vocês têm o cara de bravo, aí eu falei, cara, esses caras não perguntam nada. Será que eles estão achando uma merda a minha aula, assim, né, cara? Aí eu olhava assim, mas daí acabou a aula, eles vieram conversar comigo, assim... Estavam absorvendo mesmo, na real. Disseram pelo menos que gostaram, não sei. Lá tem outros aplicativos de entrega ou só iFood? Tem Rappi e tem mais 2, são 3 aplicativos, mas eu não lembro o nome. Acho que, se eu não me engano, o Uber Eats também tá. Rappi, Uber Eats e mais um outro aplicativo que eu não conhecia, mas o volume de vendas, tanto dessa ground mesmo, a gente conversou com o motoboy, eu falei assim, e aí, como que é o delivery aqui? Ele falou assim, não, é bom, é muito bom. Tal, aí eu falei assim, quantos pedidos vocês fazem? Num dia bom a gente faz 100 pedidos. Mas é tipo a maior hamburgueria de Lisboa. Sim. Mas os caras, eu acho que eles não fazem tanto, porque assim, eles tinham uma mesinha na porta do restaurante aqui e a moto dos caras ficava numa garagem numa outra rua. Nossa, esses caras estão numa pauleira mesmo, eles não conseguem ter uma operação dessa daí. Então eu acho que eles ainda estão... Tem que ter um delivery pro delivery. Eles estão crescendo um pouquinho. O cara vem um motoboy, retira o delivery pra levar os caras do delivery. E vai pro que outro não motoboy. É meio que isso daí. Nem dá errado, tá ligado? Nem dá errado de trocar os pacotes, puta cagada. Eu tô perguntando que, por exemplo, um dos nossos patrocinadores, que é a Expresso Delivery, é um sinônimo que você falou da evolução do burger aqui, né? Porque hoje a gente tem burger de qualidade basicamente em todos os lugares. Em qualquer região de São Paulo tem um puta burger bom, a gente vai achar pontualmente em vários lugares. E esse sistema de delivery que, mano, uma pancada de gente surgiu fazendo delivery, então a gente tem um monte de opção, um monte de aplicativo e eu deixo a dica pro pessoal aí do Expresso Delivery que tá com a gente, é uma solução boa demais e, mano, toda vez que eles me mandam algumas coisas é porque eu sempre fui o cara igual o Thiagão. Não, acho que você não é assim, não. Eu sou muito operacional, tá ligado? Eu não sou o cara do número, eu não sou o cara das coisinhas mais técnicas e tal, mas eu mando, por exemplo, pro meu sócio, que é o cara que cuida disso, e aí ele se impressiona, ele fala, puta, mano, os caras têm essa funcionalidade também, porque são aplicativos, em teoria, menores, comparado ao iFood e tudo mais, mas quando a gente olha as funcionalidades que os caras estão conseguindo colocar, tá ficando, mano, espetacular. Então Legal. Fica a dica pro pessoal aí como uma solução pro delivery também. Mano, beleza. Aí você passou Lisboa, Porto, Londres. Sim. De Londres, você já voltou? Não, aí eu me fudi, né? Aí foi de Londres eu voltei. Porto, Lisboa, Madrid, São Paulo. Cara, viagem assim, uma galera, a gente foi em 10. Mas não voltou todo mundo. Não, voltou só eu, o Júnior e o Matheus. Mas viagem é foda, né? Porque é muita gente, dá muita merda, né? Então cara, a gente errava o metrô toda hora. Toda hora a gente errava. E aí confiava em um cara, né? E o cara errava no mapinha, a gente ia para um lugar, tinha que ir para o outro. Aí, Dou pra cacete. O Júnior falando inglês é um show à parte. Não, pera aí, né? vamos fazer um parênteses. Ele é um show à parte. Ele tentava falar inglês? Não, cara, ele tinha umas frases prontas, que eram sempre as mesmas. E aí eu não consigo lembrar, assim, mas ele metia o inglês assim, cara, que era assim, impressionante. Ele falava, não, deixa com o pai que eu vou desenrolar. Mas é muito divertido, a gente ficou tipo em quarto quádruplo, então você dorme um em cima do outro, amontoado, aí o banheiro dos caras não estava funcionando, então tomar banho no nosso banheiro, cara, mas são várias coisinhas que acontecem. Na volta a gente dormiu no chão do aeroporto, mas é assim, né? Nem quero falar, ai, cada coisa horrível. Cara, horrível nada, a gente está em Londres, está em Portugal, entendeu? Parte do rolê. Quando você começa a reclamar dessas coisas, você fala assim, porra, para de reclamar. É perrengue chique, né? É, perrengue chique, né? Para de reclamar. Perrengue chique. Num rolê disso daí, mas acontecendo vários perrengues, assim, legais, assim, durante a Quem viagem. já dormiu em porta de balada, louco? Dormir no aeroporto de Londres tá doce. Então, a gente... Isso daí foi bem de boa. Eu tava com uma boa aqui pra contar, mas vamos conversar. A frase do Júnior? Não, a frase do Júnior eu não lembro, eu não consigo imitar o Júnior falando. Caraca, eu queria Mas eu tava com alguma coisa engraçada que aconteceu, eu esqueci, cara. Mas vamos conversando. Depois que acabar o episódio, vamos ligar pro Júnior, ver se ele Vamos lá fala falar. uma frase Vamos lá no falar. bastidor, aí o Lira filma pra gente colocar nos stories. Eu quero muito ver o Júnior falando Ele inglês. fala, ele Porque desenrola. ele erra o português. O Não, inglês a deve ser gente espetacular, sempre fala que pra gente dar aula, a gente não pode dar aula nos Estados Unidos que sai caro. Porque a gente tem que ter
um tradutor do júnior para português e um do português para inglês. A gente sempre faz Vocês isso daí. pesam muito, né, do Júnior com isso aí? A gente pesa bastante em todo mundo, né, cara? Um pesa com o outro o tempo inteiro. O Júnior a gente bate nele, no ego dele um pouquinho, né? A gente dá uns tapinhas no ego do Júnior. Tá, eles batem em mim, a gente convive muito, né? Uhum. Então, não, tem um de Porto, lembrei de uma coisa. Cara, Porto é um lugar assim, a parte legal, assim, é tudo rosto de paralelepípedo. E chove o tempo inteiro, então escorrega muito. E é impressionante, Porto é uma cidade que não tem descida. Porque tudo você sobe, mas nunca chega a hora da descida. Você sobe eterno. É impressionante, a gente andava. É só subida. Você sobe, agora vai subir, agora sobe. Cara, você não desce nunca. E aí a gente tava fazendo um rolê nos bares, assim, um dia Sai do hotel, sobe pra ir no restaurante, depois sobe pra ir em outro, e pra ir pro hotel sobe de novo. sobe. Como? Não tem descida, é impressionante. E aí a gente começou a fazer um rolê, a gente falou assim, tem uma rua que tem uns bares, né? A gente falou assim, vamos nos bares. Começamos a entrar nos bares e tal, isso já era umas 2 da manhã. A gente falou assim, vamos no outro bar underground que tem, mas é do outro lado de Porto. Vamos andando? Vamos andando. Cara, sei lá, a gente andou, uns 3 quilômetros, 2 da manhã, chovendo no rosto de paralelepípedo. Mas beleza, na hora que a gente chegou lá no bar, o bar mó legal, a gente andou, era uma rampa gigante. Na hora que a gente chegou no final do bar, o Felipe de calça de moletom não podia entrar. Tá zoando. Impressionante. Um bar underground, só doido no bar. Mas peraí. Mas Não por quê? pode. Não sei, não pode entrar. A gente teve que voltar tudo que a gente andou. Que brisa na é chuva. essa, mano? Não Ah, pode, esse- mas só porque ele tá de calça de moletom? Não pode entrar. Eu falei, não pode entrar de moletom. Um bar underground, assim, só os doidos no bar, assim. Não, mas, cara, não pode entrar. É normal demais pra nós. A gente voltou tudo, os 3 quilômetros pra chegar. Mas deu certo. Foram uns perrenguezinhos, assim, da Que viagem. viagem isso aí. essa eu não sabia não, mano. Não pode entrar com Calça de de moletom. calça de moletom. Que brisa é essa, mano? Bom, aí na volta você passou pela Espanha, Passei, fiquei 3 horas na Espanha. né? Usei o banheiro lá. Bom, então vamos valorizar um pouquinho a sua passagem pela Espanha? Vamos. Tem uma mensagem da Espanha pra você. Na Espanha? Toca pra mim a mensagem da Espanha e aí a gente contextualiza melhor. Como eu falei pra você, eu não vou ficar falando da história da Smart, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Eu, pelo menos, já ouvi sua história da Smart umas 18 vezes, mas eu queria entrar num assunto que nós vamos entrar agora rapidinho, com a mensagem pra você da Espanha. Vai passar aqui na tela pra você. Olha pra cá. Isso me E quebrou. aí, Tiagão? Eu te falei. Faz tempo, hein, cara? Nós tínhamos um sonho na cabeça, você mais ainda. O começo foi difícil. Sem grana. Mas a gente acreditava nessa tal Smart Burger. Cara, eu sei o que nós passamos. Eu e você. Mas tá aí hoje a Smart. Você é uma referência, cara. Você é a referência. Quero que Deus te ilumine, meu filho. Proteja. Vá em frente. Acredite nos seus sonhos. Tamo junto. Teu pai te adora. Fica com Deus. Um beijo, meu filho. Falei, né? Tu tinha 2 pessoas que Da queriam hora, me quebrar. da hora. Aí você me quebrou. Esse cara aí Mano, acreditou em mim pesado, assim, sabe, cara? eu Um cara eu queria duro, entrar ele é nisso com duro. você. Sabe, meu pai é um cara duro. Meu pai é um cara, a gente pensa muito diferente. E ele é um cara daqueles durão, brutão, sabe? Sabe aquele cara que não te elogia. Eu trabalhei anos com meu pai demorou uns 6 anos para se aposentar. E ele é aquele cara que só bate, ele só batia pro meu bem, obviamente. E se você sentasse com ele, ele ia te elogiar, e ia me elogiar para você. Mas ele não me elogiava. Isso aí, depois que a gente parou de trabalhar hoje, cara, meu pai é meu fãzaço, assim. Eu vim falando com ele no telefone, ele voltou da viagem, e aí ele me coloca lá no céu, mas durante o trabalho, né, como a gente tem cabeça muito diferente, a gente sempre entrava em conflitos pequenos. Eu discuti com meu pai de verdade 2 vezes em 8 anos trabalhando, que a gente teve uma discussão mais de trabalho, assim.
Mas a gente... Por discordar de por discordar, por trabalhar diferente. Meu pai, ele tem aquela cabeça de dono, ele sempre fala isso, a gente sempre fala isso. O dono não tem problema nenhum em você ser dono. Você sabe aquele dono da moda antiga, dono da padaria, dono do mercado, que é o cara que tá lá todos os dias, que ele vai lá, ele acompanha a compra, ele vai comprar as coisas no mercado, ele vai lá, ele lava a salada, ele gostava de lavar alface, mesmo a gente tem um monte de funcionário. E eu tenho uma cabeça de empresário. Bom, peraí. Antes de continuar com o episódio, vamos fazer uma pizzinha Seara pra gente? Bora? Aí, ó. Falei que era rapidinho? Se liga só. Ó. Continua assistindo o episódio aí, ó. Qualidade vai te surpreender. Valeu. E aí, o dono, dificilmente ele consegue ter mais negócios, porque ele é muito focado em um negócio. E o empresário ele já é um cara que ele não dá tanta atenção pro negócio, mas ele dá mais atenção pro business. E aí o negócio consegue ampliar. Tanto que ele fala assim, agora que você voltou... Então ele fala comigo e fala assim, e o Smart? Tá viajando, né? Quem tá cuidando do Smart? Eu falo, não, pai, a equipe tá cuidando, né? Tá tudo bem lá. Não sou eu que fico, não sou eu que opero. Mas assim, cara, eu sou fãzaço do meu pai. Meu pai me dou muito bem com ele, trabalhamos junto, ele acreditou no meu sonho, tanto que essa frase é nossa, ele sempre usa, believe in your dreams, acredite nos seus sonhos. E eu sempre acreditei, e ele sempre acreditou, ele botou todo o dinheiro que ele tinha na conta dele e acreditou num sonho meu. Depois de eu conversar uma horinha com ele, ele falou assim, pai, é isso. Ele falou assim, vamos fazer. Ele pegou a aposentadoria, tudo que ele tinha e falou, vamos fazer. Investiu tudo. Então, eu juro que quando a gente recebe os vídeos dos convidados, né? Eu vou pedindo e tal, eu vou caçando, como já te pedi ajuda para achar vídeo para outros convidados e tal. E, mano, quando a gente agendou a entrevista, eu já ouvi tanto, igual a gente falou, tanto a história da Smart, tanto, já ouvi você falar várias vezes, que foi você, seu pai que começou a parada, e eu nunca tinha visto nem o rosto do seu pai, em lugar nenhum. Eu falei, mano, tem que ser o pai do Thiago. Meu pai ficou, por muitos anos, ele ficou na operação... Ele era um cara que ele não se aprofundava tanto no negócio, mas ele gostava de estar lá, então ele ficava na porta recebendo as pessoas. Todos os dias ele recebia, ia nas mesas, mas ele é duro, ele batia nos funcionários, firme, entendeu? Eu já sou o cara que eu sou mais da paz, assim, mas ele vinha, meu pai veio da construção civil, meu pai tinha empreiteira, eu já tive que pegar ele no começo da aula e falar assim, pai, é o seguinte, cara, se você bater esse dinheiro nos funcionários, toma um monte de processo. A gente vai perder funcionário. Então eu tive que controlar. Ele parou de falar com o funcionário. Então nós aprendemos muito juntos. Por mais que meu pai tivesse tido empresa a vida inteira, é diferente o segmento. Então a gente aprendeu muito né, nesses anos que a gente trabalhou junto. E hoje, cara, eu amo meu pai muito. Assim, sabe quem é exatamente assim? Meu sogro. Meu sogro trabalhou 35 anos numa construtora grande. Então, às vezes a gente faz alguns negócios juntos. Aí ele me liga, parece que eu não sou o genro dele. Tipo assim, a gente almoça junto no domingo, mano, troca ideia de tudo, normal, e ele igual seu pai. Começa a falar, se é um assunto que emociona, 10 segundos falando, a voz embarga já, emocionadão. Agora, precisa fazer qualquer coisa, ele me manda uma mensagem, ele parece que ele tá falando com um funcionário dele, não, meu pai... Ele é duro ele é chorão, meu pai é duro, mas é chorão, ele se emociona fácil. E aí, né, várias pessoas trabalham com pai... É muito difícil trabalhar com o pai. Falou que não é chorão, né? Tu viu que era o pai dele, você começou a chorar sem ver que era seu pai, mano. Meu pai fala que eu sou sem coração. Eu sou uma pessoa que eu tenho pouco sentimento. Eu demonstro pouco sentimento, eu seguro muito. Mas a Maitê e meu pai, assim, que quebram bastante, assim, sabe? Meu avô também. Então tem umas coisas que me quebram, mas é muito difícil. São laços mais profundos. E meu pai, ele é assim... Você trabalhar com o seu pai é muito difícil, porque... Em um momento, o seu pai te trata como sócio. Exato. Em um momento, ele te trata como filho. Em um momento, ele te trata como empregado. Então, tem várias coisas. E aí, você ouve alguma coisa, mas ele é meu sócio. Mas você não vai falar com ele no mesmo tom, porque ele é meu pai. Então, é uma relação muito delicada, que se você não pensar muito, você destrói um laço familiar, entendeu? Então, várias vezes... Quando a gente discutia por alguma coisa, eu preferia ficar sem falar com ele, esperar ele acalmar para depois conversar com ele. Porque falei, a gente vai entrar em atrito, mas é meu pai. O meu negócio é muito importante para mim, mas meu pai também. Então eu vou bater por causa do negócio
e eu vou perder o relacionamento que eu tenho com meu pai? E aí chegou no momento que eu falei, pai, eu acho que não vale para você ficar se estressando aqui e tal, né? Você já tá mais velho, alguém precisa parar. Ele falou assim, não, eu vou parar. Eu falei, tá bom, então. Aí ele foi descansar. Aí ele Quanto foi tempo tem descansar. isso, sabe? Cara, tem uns 5 anos que meu pai saiu. O Smart, meu pai trabalhou uns 8 comigo. Tem uns 4, 5 anos que meu pai saiu. Olha, Puta, e assim, a gente nunca mais discutiu por nada agora. Tirou Minha vida é uma paz, assim, com meu pai. a treta do trampo já era. E eu entrei nesse assunto porque não queria, mais uma vez, não queria falar de como a Smart começou. Mas, mano, você tá rodando o Brasil com o Burger Tour e eu acho que você tá vendo que a maioria das hamburguerias vivem de um laço familiar, né? Muitas, cara, muitas. E E aí eu queria difícil. isso, eu queria que você desse isso pro pessoal. Eu sei que a sua aula é cardápio, a galera já ouviu sua aula, eu sei que você é um empresário, você fala muito de business. Sim. Tudo que eu vi seu que tem hoje de material é você falando de business, né? Sim. Só que, mano, toda vez que eu escuto falar do Thiago, e eu acho que todo mundo escuta isso, é a frase que eu abri no nosso programa hoje. Thiago é grande de estatura e grande de coração. E eu sei, mano, uma caralhada de coisa que você fez pra um monte de gente de bastidor que a galera não sabe, só reproduz que você é um cara foda de coração. Mas eu queria que você ajudasse o pessoal hoje com o nosso episódio, basicamente, falando disso, tipo, como conviver com essa relação familiar dentro da hamburgueria sem estragar os laços, tá ligado? Cara, na verdade é assim, é muito complicado. O melhor dos mundos é o seguinte, separar. Você tem que separar o relacionamento. Entrou na empresa, se tratar com respeito, porque normalmente se você pega um sócio, você não vai, tipo, xingar ou gritar com o seu sócio, porque você tem um respeito maior por esse cara, porque você não tem intimidade para isso. Então, a melhor coisa é você tentar tratar o seu familiar dentro da empresa como se ele fosse um sócio que não é seu parente, que você não tem intimidade para xingar ele ou para gritar com ele por qualquer custo. Eu tentei separar a minha esposa mesmo. Minha esposa trabalhou comigo já no Smart e em vários períodos ela trabalhou comigo. Eu sempre falei assim, ó, Gra, você vai fazer isso aqui, mas o Thiago, meu gerente, ele é seu chefe, tá? Eu não quero que você dê ordens no Thiago, porque você não sabe o que o Thiago sabe. Aqui você não é minha mulher. Aqui você não é mulher. E aí, às vezes, ela ficava tipo meio puta, e eu, quando ela ia me perguntar as coisas, eu falava assim, ó, amor, não é isso, é isso. Ela falava assim, mas você não tem paciência de ensinar? Eu falei, não, eu tenho paciência, estou ensinando você do jeito que eu ensino um funcionário. Eu não vou, tipo, passar a mão na sua cabeça. Então você vai lá e aprende com o Thiago vai te passar essas coisas melhor a ele, é ele que entende mais do que eu dessas coisas que você tem que aprender. Então tem que tentar, e não é fácil, cara, porque, né, você tá lá com a sua esposa, eu acho que mais do que pai e filho, rola muito de marido e mulher. Marido e mulher. Então não é Muito, fácil, muito, você tá muito, lá, muito. você sai de casa e aí aconteceu alguma coisa em casa, você já começa a descontar no seu trabalho. Então tem que tentar ao máximo ser frio nessa parte, não deixar a emoção tomar conta do seu negócio. Ou o que eu fiz muito, a gente trabalhava em horários separados, né? A Gra ficava mais fazendo a parte do financeiro, e aí, na hora do financeiro, eu não estava muito no restaurante. Na hora que ela saía, eu estava mais no restaurante. E, porra, me deu super bem com ela, mas por isso mesmo. Porque eu não queria que atritos bestas do dia a dia fossem prejudicar em casa. Porque quando você trabalha com a sua mulher, né, você acorda, dorme, toma café, trabalha, volta. Eu acho que chega uma hora que não fica tão saudável, né? Começa a rolar muito estresse e a gente começa a confundir muito. Então, é tentar ao máximo separar, como se fosse uma empresa mesmo. Ó, aqui é uma empresa, se somos sócios, qual que é a sua responsabilidade? Não vou passar por cima de você, a minha responsabilidade é essa. Se você está um degrau abaixo, você tem que me respeitar, né? Então, o cara ou a mulher não pode ser escroto com a pessoa e querer humilhar. Do mesmo jeito que você não vai humilhar um funcionário qualquer, obviamente. Você não vai humilhar a sua esposa, você não vai humilhar o seu irmão, você não vai humilhar o seu pai, porque ele é abaixo de você na empresa. Então, por isso que para mim, tem que tentar ao máximo ver o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, a sua mulher, como se elas fossem um funcionário da empresa. Porque, com certeza, você não vai desrespeitar um funcionário. Né? Em pleno 2022, conhece o Elon Musk, que tem um negócio assim? Se você ainda é um cara escroto com um funcionário, o João tentou me ensinar hoje. É sério que você, no meio do assunto, mó sério, você meteu como que é o nome do mano que faz isso? Toguro. O João tentou me ensinar isso daí, mas é verdade. Cara, em pleno 2022, se você é um cara que tem empresa
e ainda acha que você segura funcionário gritando ou ser escroto, cara, você está completamente enganado, você vai tomar processo, você vai perder funcionário. Então, se você consegue que seus familiares trabalhem como se fossem seus funcionários ou seus sócios, eu acho que fica muito mais saudável. Aí não fica uma coisa muito... um trabalho muito sentimental. Eu sou muito racional com o meu trabalho. Minha irmã foi trabalhar com a gente, tipo, eu falei, Bruna, ó, melhor não, fica na sua casa. Se precisar, a gente dá, galera nova, a gente dá uma mesada, mas fica lá. Você não vai chegar aqui e vai dar ordem nos meninos, sendo que você não sabe, não vivencia. Então, porque o mais difícil, que aí eu acho que a maioria passa, além do dono, Thiago, ter que separar e trabalha com o pai ou que você falou com a esposa, é fazer com que a esposa e o pai entendam a mesma coisa. Sim. Essa é a dificuldade. Porque às vezes a gente tem essa compreensão, que, né, pô, sou o dono, vou colocar aqui, sei lá, minha filha, ou igual você falou, minha irmã para trabalhar comigo. Beleza. Eu entendo que aqui eu vou ter uma relação de patrão-funcionário. Só que a pessoa vem, eu sou irmã do dono. Sim. Eu sou, não, tá ligado? não pode ter carteirada. Essa é a treta. Cara, eu não suporto o cabide de emprego. Primeiro que se a pessoa for trabalhar comigo na minha família, ela vai ganhar o que outra pessoa ganharia na função dela. Falando em cabide de emprego, você votou em quem? Sacanagem. Não faço política. Mas o meu familiar vai ganhar o que eu pagaria para outro funcionário. Foi voando da resposta da hora. Isso aí é um tema, para mim, não rola. Então, eu não consigo, odeio gente que quer estar lá só porque é meu parente, então eu não coloco, assim, ninguém. Porque senão, de fato, fica a pessoa se garantindo em cima do parentesco que tem com você. Aí é uma bosta. Eu odeio essas carteiradas em qualquer sentido. É igual o cara que vai lá e fala assim, às vezes o meu gerente me liga e fala assim, Thiago, o seu amigo tá aqui e não sei o que lá, tipo, e falou que ia falar com você para isso. Eu não quero nem saber quem é. Fala assim, foda-se. Não quero saber quem é. Uhum. Se ele fosse meu amigo, ele tinha falado comigo. Sim. Ele não tinha ido lá da carteirada do meu gerente para pedir favor, para pedir alguma coisa, ou para reclamar que eu sou amigo do Thiago, é um absurdo isso daí. Então você não é meu amigo de verdade. Primeiro que o amigo, ele quer o seu bem, ele não quer te ferrar. E se é meu amigo de verdade, você vai falar comigo antes de falar com o meu gerente, você vai dar uma carteirada do meu gerente como se fosse meu amigo. Quando acontece isso, você pode procurar que o cara já está avisado que... Caga. Que não é para dar moral. Eu sempre falo, Thiago, não é meu amigo. Se fosse, teria falado comigo. É meu amigo, caralho. Meu amigo, que ele tá cantando aí, ele tem meu telefone, ele vai falar, me chama. Sim, entendeu? Sim. Então eu odeio esse tipo de carteirada em qualquer sentido. Boa. Bom, não sai ainda do episódio. Com você, eu sei que a maioria do pessoal que assiste é preguiçoso. Aí chega na metade do episódio, sai ou pula pra frente. Então aproveita esse momento agora, antes que você esqueça no final. Se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários, ativa o sininho. Essas paradas tudo que todo mundo fala toda vez, você já sabe de cor e salteado. Faz isso agora que daqui a pouco o Thiago vai contar uma novidade pra gente. Ele não sabe, mas ele vai. Novidade? É. Você tá querendo me... Vou arrancar alguma coisinha de você até o final do programa. Eu já te emocionei, você tá vendo, né? Que eu tô indo no processo Isso daí é difícil. Ó, eu lembro de poucas situações no Burger. Foi aqui e no Burger Tour quando eu fui dar aula. Eu lembro, em Osasco. Ali foi foda, foi uma realização assim que eu dei uma desabada, mas foi rápido. Desabei e já voltei rapidinho. Mas ali foi muito... uma coisa que você nunca imaginaria que acontecia na sua cidade, entendeu? Então, na hora que você sai ali, tava minha família ali, tava minha mulher, tava minha mãe, minha irmã, só meu pai tá viajando. E, um evento na sua cidade que o prefeito abriu, um bom sucesso. Então, ali na hora que você sobe, assim, dá um baque, assim. De realidade, né? Então... de realização. Ô, mano, assim, e eu fico assim, normalmente quando eu converso com as pessoas, a gente sempre vê pessoas que já previam um final, tipo, cara, eu lutei pra chegar aqui, e gente que começou despretensiosamente e chegou lá, tá ligado? Sim. O Thiago já sonhava com essa parte de chegar num Burger Tour em Osasco e ver aquela galera como foi, ou foi despretensioso? Você só queria ter uma hamburgueria? Não, só queria ter uma hamburgueria. Não, na verdade eu queria ser uma referência na minha cidade, não eu, o Smart. Tá. Esse era meu sonho que eu já realizei. Porque você demorou pra pôr a cara, né? Demorei, foi graças a uma assessora. Eu não colocava cara de jeito nenhum. Aí eu fui fazer a primeira assessoria de imprensa que eu fui fazer, tem uns 5 anos. Eu falei, tia, legal o seu produto, mas quem é a cara do seu negócio? Eu falei assim, cara, meu burger. Não, você tem que ser a cara do seu negócio. E aí ela insiste, ela falou assim, você é um cara diferente, feio, ela quis dizer, exótico, aparece mais, você fala bem, aparece mais. Cara, pra você ter uma ideia,
já aconteceu algumas vezes, mas faz tempo que eu não conto. Eu fui fazer, todos os cursos de burger que tinha eu fazia, né? Independente se eu já sabia mais que o cara, ou se eu tinha feito. E o Donato do Stunt, ele fazia o Stunt Experience. Aham. Fui umas 3 vezes no Stunt Experience, porque eu gostava do network, né, de estar lá, o Donato é um cara muito gente fina. E aí eu fui fazer um Experience, tem uns 5 anos que eu fui fazer, aí o Donato, nesse aí eu já estava mais íntimo do Donato, tinha ido em 2. Só a gente aqui tá o Thiago, dono da hamburgueria em Osasco e tal, super famoso lá na cidade e tal, beleza, ele me apresentou. Quando acabou a aula, um cara veio falar comigo, um aluno. Pô, Thiago, tudo bem, cara? Pô, gostei de você e tal, o Donato falou bem. Qual que é o Instagram da sua hamburgueria aí pra eu seguir? Eu não tinha Instagram. Isso tem 5 anos. Caraca, não tinha nem da Smart? Não, nem da Smart, nem meu, não tinha Instagram. Tinha o Facebook do Smart só. E aí eu falei, cara, eu não acredito, em pleno 2000 e sei lá quanto, 17, eu não tinha Instagram. E aí eu fiquei com uma vergonha. O Instagram do Smart, não lembro como que era, mas eu não movimentava, e o meu tinha uma foto no Instagram. Eu fiz e nunca mexi. Não usava. Não, aí eu decidi O que você respondeu pro movimentar. Eu falei, puta, cara, eu não sou muito de Instagram, mas me adiciona aí que eu prometo que eu vou começar a movimentar. Deixa que eu adiciono você, sacou de uma agenda. Cara, eu sempre fui muito bastidor, eu sou muito envergonhado, né, cara? Na verdade, eu converso com quem eu tenho amizade, mas se eu tiver parado aqui, eu sou aquele cara que você senta do meu lado no ônibus, se você não puxar conversa comigo, a gente vai 20 horas viajando sem falar nada. Eu não vou puxar conversa. Você é mais na sua mesmo. Sou muito na minha, cara. Então, mas se você vem conversar comigo, puta, eu gosto de conversar. Mas eu sou tímido. Eu sou um cara que chama muita atenção, sou muito grande. Então eu tenho vergonha de tudo. Sou aquele cara grande que se bater aqui vai fazer barulho, todo mundo vai olhar. O gigantão, sabe? Então, por eu ser muito grande, por eu já aparecer muito, eu sou envergonhado. Olha o sintoma de bullying, né? Você sofreu bullying com isso? Cara, eu sofri muito bullying na escola. Mesmo? Eu sou um sobrevivente. Pra você ter ideia... Mas você era aqueles grandão esquisitão, magrelão, esquisitão? De bobão. Eu era grandão, aí eu usava um óculos, um aparelho, bota ortopédica. Pra você ter uma ideia, na escola. Eu odiava a escola. Eu estava no Rio Branco, eu odiava o Rio Branco. Eu sofria muito bullying. Aí os caras me chamavam, porque eu parecia um robô, me chamavam de Robocop. Aí não feliz me chamavam de Bobocop, porque eu tinha cara de bobo. Tinha uma cara de nerd. Aí eu lembro até hoje, eu sou frustrado com isso, né? Que eu lembro até hoje, a música eu não esqueço, que é a música do Wish You Were Here, do Pink Floyd, que tocou no baile da 8ª série. Foi no Hotel Mazarop, lá em Taubaté. Ninguém quis dançar comigo, eu fiquei com a vassoura a noite inteira. Então eu sofri muito bullying, porque eu era muito grande. E as moleques eram tudo pequenininhas, bonitinhas, menininhas, pequenininhas, meninas também. Eu, tipo, com 14 anos eu já tinha 1,78 m e calçava 45. Entendeu? Na 8ª série. Você sabe que eu sou o rei de cometer gafe, né? Sim. E aí, você falou de bota ortopédica, eu lembrei. Uma vez eu estava sentado na porta de uma sorveteria, né? Eu e uma namorada minha da época, moleque, devia ter uns 14, 15 anos, eu acho. E veio, eu tava assim sentado e eu lembro da cena de um tiozinho já... Sabe quando a pessoa já tropeça e vem tentando se equilibrar? E ele, pum, caiu basicamente na minha frente, mano. Aí eu levantei pra ajudar ele e aí eu vi que a sandália dele tinha virado. Sabe quando a sandália vira do pé? Sandália de tiozão mesmo, né? 2 correias assim viradas no pé. Aí já veio uma moça atrás dele. Ai, pai, não sei o que e tal. Aí eu falei, ele caiu, né? Ah, caiu. Aí eu olhei a sandália virada, mano, e a sandália alta assim, ó. Só que eu era molecão, mano, não tinha a menor noção. Aí eu falei, também? Nossa, sandália que depois ele, puta sandália alta. Aí ela falou assim, porque ele tem uma perna menor que a outra. Mano, na escola eu saí de Bobocop para depois eu era o Bugalu. É o Bugalu. Tá ligado o Bugalu do Gugu? Então, mano, eu sofri muito bullying, cara, na escola. A galera me zoava bastante, assim. E eu era grandão com cara de bobo e eu queria ser malandro. E eu queria sentar no fundo, queria ser um malandrão, mas é assim, os caras me zoavam, tagava papel. Mas você era amigão de todo mundo, então? Eu era amigo de todo mundo, mas tinha cara de bobo. Não adianta eu querer ser malandrão, mas eu tinha cara de bobo. Então, não... Por isso que eu sofri bastante, assim, de apelido, e os caras, olha, 4. Pé gigante, né? Tem o calço 48. Mas você conhece uma galera daquela época ainda? Tipo, cara, tem uma galera desse período de colégio que cola, que é amigo ou não? Estão todos zoados. Estão tudo mais acabado do que eu. Mas conheço uma galera. Assim. Mas cara, Isso é da hora. Por isso que eu sou a prova de zoeira. Os caras podem me zoar à vontade. O que eu já sofri de bullying quando era moleque,
Pra mim não muda nada. Tá experi já. Não sou criado no carpete, assim. Eu tentei até ser malandro. Uhum. Tentei ser malandro, mesmo tendo bastante Você cara de cresceu em malandro. Osasco mesmo, né? Tipo, sempre. Cresci em Osasco, mas aí em Osasco eu era, né? Pros caras de Osasco eu era o playboy, porque meu pai, a gente tinha condição boa de vida, então na rua da minha avó, que era onde fui criado bastante ali. Você era o dono da bola. Fui criado por vó, bastante. Eu era o dono da bola, eu era o playboy. E aí eu estudava fora de Osasco, estudei no Rio Branco, estudei na FAP. Aí eu era o cara de Osasco. Então eu sofria bullying dos dois lados. No lugar de rico, porque eu era no lugar de pobre. No lugar de pobre, porque meu pai tinha condição, eles achavam que eu era rico. Então era mais ou menos isso. Então, mas sobrevivi. Sou um sobrevivente do bullying. Assim, não... Que da hora, mano. Essas coisas eu nunca falei pra ninguém. Imaginar Você tem foto dessa época aí? Cara. Você de todo estranhão? Me dá essa foto, deixa eu pôr no programa depois. Dou. A hora que você falar, Vou te mandar do meu RG. Vou te mandar do meu RG. Fudida a foto. Fudida. Fudida a foto. Vou te mandar. Fez aquela puta foto boa. Eu vou achar. velho. Minha mãe mandou pra mim um dia desses aí essa foto. Ela falou, olha que você era linda. Eu falei assim, mãe, não era lindo, mãe. Pelo amor de Deus. Vou mandar depois. Da hora. Bom, aí agora vamos... E outra, É. rapidinho. E aí eu usava óculos e eu jogava basquete, eu usava jogar basquete. E toda hora meu óculos quebrava. E aí eu vivia colando o óculos com durepox. Eu ficava tipo, o óculos, eu tinha um durex aqui ou um durex aqui na perninha do óculos. Vai ficar mais bonito ainda. Era legal. Todo torto. Todo fudido. Bom, agora eu vou tentar arrancar uma novidade de você, que eu já tô tentando fazer isso. Toda vez que eu te encontro, eu tento arrancar umas novidades do Burger Tour do final desse ano. Que eu vou fazer de tudo para soltar esse episódio antes do Burger Tour, né? Dia 28? Dia 28. 29, 29 e 30. Tá, mas eu quero saber do dia 28, porque a galera tá ansiosa e eu quero saber se você consegue soltar alguma coisa aqui do que vai ter de especial no dia 28. Puta, cara, que a gente ainda tá alinhando, a gente tá tentando assim... a gente não tem nada certo. No dia 28 terão algumas aulas bônus, como vai ser um dia gratuito, a gente quer dar um aperitivo sobre o que é o Burger Tour. Vai ter algumas aulas bônus, a gente tem alguns nomes que a gente está conversando para saber quem a gente coloca. Pós as aulas bônus, vai ter o Jogo do Brasil, com telão, e depois disso vai ter banda. Então a gente está conversando com banda ainda, a gente está conversando com as aulas bônus aí, então não tenho nada assim muito fechado. Mas existe uma possibilidade grande de ser a banda que você me falou? Média, isso é uma possibilidade média. Por quê? Por causa do Jogo do Brasil. Ah, tá. É um dia de evento grande que as bandas grandes já têm agenda. Então a gente está conversando, mas a gente está em negociação. Tá. A banda é uma banda grande, a gente está em negociação tentando viabilizar, né, cara? A gente poderia ter essa banda se a gente pagasse o que eles querem. Se a gente paga o que eles querem, a gente não faz o evento. Então a gente precisa chegar num meio termo aí, mas eu acho que daqui umas 2 semanas eu já consigo saber mais disso daí. Que essa parte não sou eu que estou negociando. O Felipe, que é amigo deles, e está tentando negociar com eles. Tá, não, tomara. Tô bem ansioso, queria muito conseguir, não vou conseguir, pessoal, divulgar para vocês qual será a banda. Não sei a expectativa de qual banda os caras querem, mas não vai dar para divulgar para vocês. A única coisa que eu posso dizer é que vai ser um evento pancada, Vai ser, né? o nosso mestre de cerimônias vai ficar lá no palco conversando com vocês. Menino bom de comunicação. Quando que você achou isso de mim? Cara, Acho que eu nunca te perguntei isso. eu achei... Quando foi? Em algum lugar... Assim, qual foi a primeira vez que você falou assim, acho que esse Não, eu moleque te é falei, bom? o que foi que a gente foi fazer? Foi o podcast? Foi no podcast? No podcast. No podcast. Até brinquei, falei assim, ô Digão, você tem que deixar o André falar, cara, ele fala muito melhor que você. Foi no podcast que Você fica arrumando essas confusão pra mim. Não, que a gente gravou, que eu falei, pô, você fala super bem desenrolado e tal. De igreja, né? Menino de igreja fala bem. igreja Que nem o fala Saulo, bem. Saulo também, Saulo é de igreja, é desenrolado pra falar. O Saulo era de igreja? Achei que era só o Fi. Não, o Saulo é muito mais que o Fi. É mesmo? O É pai que do... o Fi é igual eu, né? O Fi hoje é quase um desigrejado. Igual eu. O pai do Saulo, por anos, eles tocaram um acampamento da igreja. O Saulo tem uma carinha de Não, ele é crentão. adventista, né? Ele é crentão. Eu não esqueço qual é a igreja deles. Eles tinham um acampamento, né? O Saulo foi monitor de acampamento de igreja há anos. É mesmo. Ele tem um jeitinho Não, mesmo. todos os amigos de infância do Saulo são pastores hoje. Ele é o único que não é. Já conheci uns 13, todos são pastores. Que da hora, eu não Ele é sabia bem, isso, ele eu não é, ele é sabia. bem, e ele segue, né? Não é que nem o Felipe. O Felipe já saiu de igreja.
Mas o Saulo é da igreja, ele segue as coisas, vai nos cultos sempre. Ele é bem da igreja mesmo. Quando o Saulo vir, inclusive o Saulo demora uma vida para responder. Paz do Senhor para ele. Vou conversar com ele de papo de pastor, né? Irmão para irmão. De irmão para irmão. Ele vai ser engraçado também. Ele desenrola bem. Bom, além disso, para os outros dias, aula normal, né? Aula normal, a gente está separando um espaço foda para patrocinador. O espaço pode anunciar onde vai ser já? Sim. Já soltou? Sim, eu não sei o nome do espaço. Mas é no mesmo espaço que foi a churrascada. Isso que fala, que é na Exatamente, Moca. Na Moca. O espaço é gigante. Pertinho, galera, pertinho. O espaço é gigante, cabe, 8 mil pessoas. Bom acesso para todo mundo, na verdade. Pertinho não, mas bom acesso para todo mundo. Não pertinho para mim, mas pertinho para... Porque Osasco também não tem nada pertinho, só Carapicuíba, eu acho. Não, cara, não fala isso. Você tá falando de Guarulhos, tá falando de Osasco. Quem tem nada perto é Guarulhos. Osasco, não, Guarulhos tem tudo Osasco, estamos aí a 10 minutos da Leopoldina, Lapa, Pinheiros, é perto. E Osasco, que inclusive é o 6º maior PIB do Brasil, é perto da Castelo Branco, Raposo Tavares, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, Bandeirantes. Você sabe que eu moro em Guarulhos, né? Você mora mal, né? Não, eu moro mal não. Se eu sair de casa, eu rodo 5 minutos e vou pra Espanha. Chupa. Tem um aeroporto. Cara, é o único... meu melhor amigo é guarulhense. O único trunfo do guarulhense é o aeroporto. É impressionante. Ele não tem, é tipo um super trunfo. E o Bosque Maia, tá ligado? Tem um aeroporto. Mas tem um aeroporto. É isso aí. Mas é brincadeira. Osasco e Guarulhos são bem parecidos. Osasco tem umas coisas melhores. Guarulhos, por exemplo, eu acho muito mais desenvolvido à noite. Guarulhos tem muito mais lugares legais para você ir do que Osasco. Em Osasco não tem, uma rua das baladas dos restaurantes. Guarulhos tem. Tem, então, acho que rua do Bosque Maia. Isso daí eu acho que Guarulhos está bem à frente de Osasco. Mas Osasco tem muita empresa, tem muito dinheiro dentro de Osasco por causa das empresas que estão. Então tem vantagens e desvantagens, mas Guarulhos e Osasco eu acho que são bem parecidos e sofrem o mesmo preconceito. Sim, né? sim. Então, mas são hoje... Eu entendo quem é de Guarulhos. Não, mas eu sou novo de Guarulhos, por isso que eu só tenho um aeroporto pra Não, me defender, mas você, E o Shopping Internacional, que eu moro perto do Shopping então você é guarulhense por escolha. Por escolha. Isso é burro, né? Por escolha. Porque eu sou de Osasco porque eu tô lá a minha vida inteira, né? Você escolheu ir pra Guarulhos, né? Você nasceu com um azar mesmo. Eu nasci mal. Você optou. Quando você nasce, você não tem opção. A culpa é do meu pai. Agora a culpa é sua. Você optou por morar em Guarulhos. Eu não optei, eu nasci lá. Minha mãe quis. Mas fica levantando a bandeira. Eu levanto. Agora eu mudei pra Guarulhos e vou levantar a bandeira. Eu sou da Zona Norte, né? Eu sou nascido e criado na Zona Norte, Vila Medeiros. Mocotó. Moro perto do Mocotó. Sabe Mocotó? Longe. Não é longe também. O Mocotó é longe. Da minha casa é muito longe. Cara, mano, Osasco tá falando que os bagulho é longe, mano. Longe. Tudo longe. Bom, indo pro fim da nossa entrevista, eu mais uma vez te agradeço, porque você sempre foi um cara muito receptivo, não só comigo, mas com todo mundo. Eu posso falar em nome do Burger Crew também, que você foi um dos caras do Burger Tour que primeiro se aproximou da gente para trocar ideia e valorizou nosso rolê, nunca olhou pra gente com um olhar de cima para baixo, apesar de já estar fazendo normalmente, muito mais o que a gente começou muito antes que a gente fazer. Você foi lerdo agora. Eu pensei que você ia ter uma brincadeira. Então esse já faço, gente, era uma brincadeira que eu pensei que fosse mais rápido. Pensei que você assim, que você já faz isso de olhar de cima para baixo porque você é muito alto. Você não pegou essa. Não, é porque eu tento fugir do convencional. É uma piadinha besta. Né? Eu fujo das piadas convencionais, tá ligado? Não é por ser alto que eu vou fazer piada de alto. Depois eu te ensino a fazer piada. Eu também, exatamente. Não é porque ele é gordo que eu vou fazer piada de gordo. Exato. A piada tá pronta. Gordo. Então... Que brincadeira. Você sabe que eu posso me chamar de gordo, né? Você me chamar, você... É gordofobia. É gordofobia. E você é autofobia. Autofobia. Nem sei se tem, né? Mas beleza. Então você sempre teve esse olhar da hora com a gente, de verdade. Eu sempre só escutei coisas boas a respeito do Thiago. E aí, conversando com você mais, realmente a gente conseguiu se aproximar e trocar essa ideia. Eu já falei em alguns lugares, vou repetir aqui para ficar registrado, no momento de bastante dificuldade da Trato, que eu mandei uma mensagem para você, de uma galera que abre caixa de pergunta e caga para as perguntas que a galera manda. Você é um dos caras que responde de fato, e respondeu, me deu um gás ali, me ajudou num momento treta mesmo. Então, só agradecer, eu queria que você fizesse considerações finais, para o pessoal mandasse um salve aí, porque eu fiquei impressionado mesmo por comprovar o que a galera sempre falou de você.
Mas, antes de você fazer as suas considerações finais, enquanto você pensa o que você quer falar pra galera, eu quero falar pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente sobre a Gulodice. Não sei se você conhece, Não conheço. mas é uma empresa que tá ajudando a galera menor. Então tá distribuindo, por exemplo, o cara consegue comprar só um pacote de ticket Supreme, consegue comprar só uma caixinha de pão, consegue, sei lá, comprar coisas em menores quantidades pra quem não tem capital, que, puta, esse é um mega problema pra quem é pequeno, ficar estocando queijo, ficar estocando nas paradas. Fora que a Gulodice tem tudo, é uma empresa de muitos anos já vendendo doce. Então, tudo que precisar para fazer creme americano, por exemplo, a Gulodice tem. Então, depois eu vou te levar lá, inclusive, para conhecer o Maicon, que é outro cara muito legal, você vai se identificar com ele também. Fechou? Dá um salve, pessoal. A sua câmera é aquela. Cara, obrigado por essa oportunidade. Me tirou da zona de conforto. Eu sempre falo que eu gosto quando me tiram da zona de conforto. Eu gosto de falar sobre a minha história, que pô, todo mundo gosta de falar sobre a própria história. Mas eu gosto que veja isso do outro lado também. Cara, sei lá, de merda que eu fiz, de merda que eu sofri, de bullying. Trazer meu pai aqui para falar, foi o primeiro de todos. Acho que ninguém nunca mostrou meu pai em lugar nenhum. Meu pai, ele é um bicho do mato, ele mora num sítio. Então é muito difícil, vou até ligar para ele para agradecer. Ele mandou, antes de você começar, vou cortar, ele tava mandando mensagem para mim. Eu acho que ele achou que eu liguei para ele por causa disso. Porque ele não sabia o horário, e eu liguei pra ele. Eu liguei pra ele agora, eu fiquei conversando com ele. Falei, e aí a viagem, como tá? Não, foi boa. Porque a gente voltou de viagem junto, no mesmo dia. E ele não falou nada. Ele é o Brutão mesmo, quem mandou mensagem pra mim. Fala, quando que vai pro ar isso aí, esse tal de podcast? Não, cara, meu pai é bruto, tem várias passagens, os caras têm um pouquinho de medo dele. Mas ele foi, mano, comigo, sensacional. Os caras têm umas passagens com ele, tipo, o China, o Fi... Meu pai dá umas patadinhas nos caras, assim. Meu pai, ele caga pra você. Pode ser o prefeito, o presidente, o diretor de empresa. Se ele tiver que dar porrada, ele vai dar e tá nem aí. E que se dane, assim. Ele tem umas passagens meio brutas, assim, mas ele é... Não, ele foi sensacional comigo. Aliás, eu preciso mandar um beijo pro Rafa Armando. Ele que deu o telefone, né? Me ajudou. Eu estava tentando pensar, quem que deu o telefone do meu pai? Pouca gente deu o telefone do meu pai. Era ou minha mulher ou o Rafa. Uma hora. Rafa me ajudou, obrigado. Mano, muito obrigado mesmo, de verdade. Foi um prazerzão conversar com você, mais uma vez. E se vemos no Burger Tour, estarei lá. Sim. Causando um pouquinho. Você estará. Quase todo mundo tá aqui, estará. Sim, os outros estão aí convidados também. Fechou. Muito obrigado para você que chegou até o final do nosso vídeo. Não esquece de fazer o que eu falei lá no começo do vídeo. De dar like, de compartilhar, de comentar. Quem dá o dislike, não esquece. Normalmente quem dá o dislike falece. Você sabe dessa história? O cara que dá dislike passa mal na hora, infarto fulminante. Então não faz isso no nosso episódio e nunca se esqueça de fazer tudo que tem que fazer no nosso canal. Engaja o nosso canal. A gente precisa de 1.000 inscritos. É 1.000 inscritos? 1.000 inscritos é a primeira meta. Então eu preciso de 1.000 inscritos para chegar nas metas que a gente quer, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Eu fui. Valeu.